pedestal pro microfone do Cacau. Senhoras e senhores, recebam com palmas Cacau Marques. O homem, a lenda. Morreu esse cara, né? Aliás, morreu um monte de cara que comenta futebol, né? Num dia só não morreu? Morreu esse cara, morreu o Silvio Luiz e morreu outro, né? Que eu não conheço. Caramba, que triste, né? Morreu quem nunca tinha morrido. Essa aqui tá aberta é do Cacau também, né? Essa que já tá aberta, né? Já tava... Não é minha, mas acho que ninguém meteu a boca. E o Cacau não é nojentinho igual eu. É que no Divertidamente, quem comanda a minha cabeça é a nojinho. Quem comanda a sua cabeça? Jesus Cristo. Ai, ai. Boa tarde, irmãos. É bom estar aqui com vocês. Eu sou Cacau Marques. Cacau é meu apelido, não é meu nome, né? Teve gente perguntando aí, mas seu nome não é Cacau, né? Não, é meu apelido mesmo, então. E é muito bom a gente estar aqui. É sempre bom a gente estar aqui nos BTDs, encontrar o pessoal que ouve a gente. Mas é bom para a gente também encontrar os amigos que a gente não vê o tempo todo, né? A gente se fala todo dia, mas a gente não se vê o tempo todo, né? Então é muito legal a gente se encontrar, ouvir as palavras que foram trazidas aqui. Quem aqui aprendeu alguma coisa hoje, levanta a mão. Que bom, né? Ótimo, graças a Deus. Eu levantei a mão porque eu aprendi também muito, graças a Deus, né? E quero compartilhar com os irmãos uma palavra que eu chamei de um pastor chamado Paulo, né? E antes da gente falar sobre isso, eu queria orar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que a palavra do Senhor, ó Pai, venha encontrar-nos, ó Deus, e venha nos transformar, que o poder, ó Deus, que é revelado nela, seja de fato, ó Pai, transformador das nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa ideia de um pastor chamado Paulo não foi original, tá? Quem já leu aquele livro, Uma Igreja Chamada Tove aqui? Alguém já leu? A gente tem 2 BTcast sobre ela. BTcast sobre ela, 2. Né? E um dos autores desse livro é o Scott McKnight. Ele tem um outro livro que chama Pastor Paul. E a gente sempre chama esse livro em português de um pastor chamado Paulo, já que ele tem uma igreja chamada Tove, né? Então é dele que a gente tirou essa ideia, que eu tirei essa ideia, na verdade. Mas Paulo, ele tem essa veia pastoral, que nem sempre a gente evidencia muito, né? A gente viu vários aspectos aqui da teologia paulina, vários aspectos da vida do apóstolo Paulo, dos escritos do apóstolo Paulo, mas ele tem essa área pastoral da vida dele, não só porque ele escreveu cartas que nós chamamos de epístolas pastorais, dando recomendações para pastores de igreja, como ele também tem no seu ministério momentos de plantação de igreja como um pastor, momentos de instrução como um pastor, né? De aconselhamento como um pastor. Então tem um modelo pastoral de alguma maneira ali no apóstolo Paulo, né? E eu acho que um texto que de alguma maneira deixa os fundamentos de uma teologia pastoral paulina mais claro, está lá em Atos capítulo 20. Abre sua Bíblia aí. E eu estou feliz de compartilhar isso com os irmãos, porque eu sei que temos alguns pastores aqui e temos um monte de seminaristas aqui, né? E também temos quem não é pastor nem seminarista, nem quer ser pastor ou pastora, e não tem problema, vai ser útil para vocês também, eu espero, tá bom? Mas vamos lá, abre aí sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos 20, não é um texto escrito pelo apóstolo Paulo, é um texto escrito por Lucas, não é? Mas que conta uma história de um período, ou de um momento da vida do apóstolo Paulo. Atos capítulo 20. E eu lerei ali a partir do versículo 20 e... Peraí, só um pouquinho. Do versículo 24, tá bom? Eu não estou chegando direito aqui.
Atos 20, a partir do versículo 24, tá bom? Abriram aí? Beleza? Hoje em dia a gente não ouve mais barulho de folha, né? Tudo no celular. Vamos lá. Atos 20, a partir do versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Até aí. O que está acontecendo aqui nessa história? O apóstolo Paulo está indo em direção a Jerusalém e ele resolve que ele vai se encontrar com a liderança da igreja de Éfeso, tá? Então ele está indo para Jerusalém, onde ele entende que ele vai sofrer uma série de perseguições, prisões e no final ele morreria. E aí ele passa então pela Ásia Menor e ele quer falar com os líderes, com os presbíteros, com os pastores da igreja de Éfeso. Mas ele não quer demorar muito tempo. Então ele vai até Mileto e manda chamar estes pastores de Éfeso para Mileto. Ele sabe que se ele entrar em Éfeso, ele não vai sair de lá tão cedo. Então ele vai até Mileto e manda chamar esses pastores de Éfeso para lá. E os pastores vão até lá. Então esse texto é uma parte, na verdade, porque ele começa antes disso, mas é uma parte do discurso final de Paulo para pastores que ele mesmo treinou. Os discípulos, os alunos dele no ministério, e ele traz uma última palavra ali. De alguma maneira a gente pode pensar que Paulo está dando o resumo do que ele acha importante ali, que é uma coisa presente na Bíblia, né? Tem lá o discurso final de Moisés para o povo, estou indo embora, mas fique com isso aqui, né? Tem o discurso final de Josué para o povo também, estou indo embora, mas olha, se apeguem na lei do Senhor. E tem aqui as palavras finais de Paulo para esses pastores, ainda que vai terminar o livro de Atos e Paulo não vai morrer, né? A morte dele acontece depois dos episódios narrados em Atos. De qualquer forma, ele está se despedindo, ele fala, eu não vou mais ver o rosto de vocês. Bom, o texto continua, e a gente não leu mais, mas o texto diz depois que estes pastores choraram, porque Paulo disse que não ia mais ver o rosto deles. Eles choraram, e se lamentaram, e despediram dele, abraçaram e despediram dele. Esse impacto que Paulo causava nestes irmãos, que ele tratou, que ele ensinou, que ele vocacionou, que ali, né, Deus é que vocacionou, mas que ele colocou nessas posições de liderança da igreja, ele está despedindo deles e eles são tocados por isso, e eles choram e eles lamentam que Paulo está indo embora. Imagina, né, Bibo, o tanto que a gente ficou triste quando o Tim Keller morreu, né? E a gente nunca nem conheceu o Tim Keller, né? Imagina o que acontece com alguém tão próximo como Paulo era desses caras. E Paulo, que a gente imagina que era ainda, né? Como o Paulo falou aqui, né? Foi o Paulo, não foi o Gutierrez, né? O maior teólogo, né? Do cristianismo. Então Paulo dá suas palavras finais. E aí, pensa comigo, se você vai se despedir dos pastores de uma região, você nunca mais vai ver, você é o responsável desses pastores, o que você vai deixar de última recomendação para eles?
de última graça, de última bênção, de última palavra abençoadora para eles. O que Paulo deixa para eles é a palavra da graça. É o que ele fala lá no versículo 32. Olha ali, ó. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo dá a estes pastores, entrega a estes pastores a palavra da graça. Porque essa palavra da graça tem poder para edificá-los. E por que era necessário que eles estivessem na palavra da graça, no poder de Deus? Por que era necessário que eles estivessem dessa maneira? Porque Paulo está dizendo que viriam dias difíceis. E os dias difíceis eram dias em que se levantariam lobos. Lobos vão se levantar, lobos vão abocanhar a igreja, lobos vão tentar desviar os discípulos do caminho, lobos vão tentar levar os fiéis de Jesus Cristo a outras convicções, para outros fins. Se você ler toda a palavra de Paulo, começando antes do que a gente começou, você vai ver o quanto que Paulo insiste em como ele se entregou totalmente ao ministério. E ele fala aqui também no texto que a gente leu, olha, eu não sou culpado do sangue de ninguém não, que tudo eu me dediquei com diligência. Mais para frente, ainda no texto que a gente leu, ele diz, olha, eu não cobicei ouro nem prata de ninguém, eu me dei completamente a vocês. Eu me dediquei completamente no ministério. Essa característica do pastor aqui que se dá e que não está tomando, o lobo é o contrário, o lobo está tomando, ele está abocanhando, ele está desviando, ele tem seus motivos pessoais, seus motivos próprios, carnais e mundanos, para realizar um ministério, entre aspas. A conduta de Paulo aqui, ela está em oposição a essa dos lobos, e ele fala, cuidado, porque surgirão lobos. Surgirão lobos. Inclusive, cuidado, porque surgirão lobos. Porque surgem lobos. Porque surgiram lobos. Cuidado, gente. A Bíblia de capa a capa manda a gente tomar cuidado com falsos mestres, né? E aí a gente entra numa certeza de que a gente não precisa estudar a palavra de Deus porque a gente está tranquilo. É muito interessante, né? Comigo nunca vai acontecer. Eu nunca vou virar um herege, eu nunca vou adotar um ensino doido, eu nunca vou entrar num culto maluco, numa seita maluca. Aí só percebe quando entra. Em todo lugar da Bíblia está falando para tomar cuidado com isso. E está falando para tomar mais cuidado conforme o dia vai se aproximando. E a gente, às vezes, toma menos, né? Por isso que a gente tenta encher a internet de coisa boa, né? Porque é para ajudar a aprender um pouco. Mas aí, ele diz, cuidado, que vão surgir lobos. Mas, no versículo 28... ele fala assim, e o versículo 28 é o centro aqui do que eu quero falar. Ele diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Muitas vezes esse versículo aqui é aplicado para lidar com as crises e pressões pastorais. Você já viu essa interpretação desse versículo dessa maneira? Cuidem de vocês mesmos, pastores, cuidem de vocês mesmos. Tirem folga, tirem férias, façam terapia, né? Vai lá, toma o remedinho que precisa tomar, não fica confiando só, né? Ah, não, esse negócio de doença mental não existe, isso aí é pecado. Não, existe sim, se cuida. Mas, apesar disso tudo ser bom, ser verdadeiro, e de alguma maneira a gente poder pensar nisso a partir desse texto, não é isso que Paulo está falando quando ele diz, cuidem de vocês mesmos, tá bom? Cuidem de vocês mesmos do rebanho, por quê? Porque surgirão lobos para abocanhar o rebanho e... dentre vocês mesmos se levantarão falsos mestres. Dentre vocês mesmos se levantarão alguns que pervertem a verdade. Cuidem de vocês mesmos, não porque vocês podem ser abocanhados pelos lobos, mas porque vocês podem também se tornarem lobos. Entendeu? Cuidado. Então, para que vocês não virem lobos, eu entrego vocês ao poder de Deus e à palavra da graça. E que palavra da graça é essa? Do que Paulo está falando? Nesse livro do Scott McKnight, Pastor Paul, ele fala que uma das coisas que um pastor faz é ser um formador de cultura. Porque a igreja, ela tem uma cultura. Isso ele trabalha numa igreja chamada Tove também, para quem leu, né?
Mas ele também diz lá que os pastores são formadores de cultura, e ele tem um conceito muito importante que ele chama de Christ-likeness, né? Que é a semelhança com Cristo, e a Christ-formity, a formação de Cristo. Pastores, de certa forma, devem ser agentes de formação de Cristo, ou agentes de cristoformidade. Devem ser auxiliares na formação do caráter de Cristo no cristão e na comunidade de Cristo. Entende? O que um pastor faz? Ensina, ensina, mas ele não só ensina. Ele também age, ele também abençoa, ele também é generoso, ele também aconselha, ele também corrige. Mas tudo isso não pode ser resumido numa missão só, pode ser um agente de cristoformidade, um agente de formação de Cristo. Não do Cristo que já está formado, mas o caráter dele na igreja e nos cristãos. De certa maneira, Paulo está aqui fazendo isso. Ele está falando para estes, entregues ao poder de Deus e à palavra da graça, tomarem cuidados para não se tornar lobos e serem edificados por essa palavra. Serem edificados por essa palavra da graça. E como eles vão fazer isso? Então aqui no versículo 28, a gente pode encontrar quase que uma teologia pastoral completa em poucos textos. Eu amei que vocês colocaram esse negócio aqui, ó. Amei, sabe por quê? Porque ali não tem nenhum cronômetro. Eu posso falar 2 horas aqui sem parar. Estou feliz demais. Eu olhei para ali 2 vezes, não vi cronômetro. Não vou olhar mais, viu? Se colocar agora nem adianta. Vou olhar. O que está acontecendo aqui? Paulo aqui no versículo 28, ele chama atenção para um aspecto da vocação pastoral que nem sempre a gente pensa. Ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Que igreja é essa? Ele diz: a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Eu não vou me deter aqui no tema cristológico e teontológico desse versículo, falando do sangue de Deus, porque vai envolver assuntos textuais, e eu nunca ousaria tratar desse assunto na frente do Paulo On. Nunca, jamais, tá bom? Então eu não vou falar, até porque sexta-feira que vem ele estará na minha igreja, e eu não quero que ele corrija lá, diante da minha igreja, o pastor de vocês, sábado, falou isso. Sexta-feira, Nova Odessa, Igreja Batista Vida Nova, 7h30, Paulo On estará lá. Se quiser, estejam lá. Mas voltando, eu não quero entrar nesse assunto. Aqui é o sangue de Deus, o sangue de Cristo, Cristo é Deus, esse texto está afirmando a divindade de Cristo, não vou entrar nesse assunto. Na verdade, eu quero só que vocês pensem o que significa um pastor pastorear um rebanho que foi comprado com o sangue divino. O que significa isso? Um rebanho comprado com sangue divino. Isso não é pouca coisa. E eu acho que daqui a gente pode tirar pelo menos 6 lições sobre como uma vida pastoral deve ser formada a partir da cruz de Jesus. Uma vida pastoral deve ser formada e assim vai se formar a igreja. 6 lições. Será um sermão de 6 pontos. E eu tenho 14 minutos, olhei, não devia ter olhado. Mas eu vou estourar, já está avisado, tá? Usa os minutos que eu deixei do último BTD, que eu preguei mais curto, né? Eu vou usar. Pessoal, 6 lições, eu vou tentar ser rápido, tá bom? 6 lições. 3 coisas que a cruz fala sobre a igreja e 3 coisas que a cruz fala sobre o pastor. 3 coisas que a cruz revela sobre a igreja e 3 coisas que a cruz revela sobre o pastor. Primeira coisa, a cruz revela que a igreja é preciosa. Deus comprou esse rebanho com o seu próprio sangue. Gente, que coisa maravilhosa. Na carreira pastoral, às vezes a gente é tomado por uma frustração. Quando você começa, você acha que você está entrando na vocação mais importante do mundo. Literalmente foi isso que o meu pai falou para mim quando eu falei para ele que eu queria ir para o seminário. Ele falou 2 coisas. Uma, ele falou: você tem um traço muito importante para o pastor, é que você ama a igreja local. E eu amava mesmo, eu sou o raro tipo de filho de pastor que nunca disse assim: hoje eu não quero ir para a igreja. Às vezes eu queria ir pelo motivo errado, mas eu sempre queria ir. Mas ele disse uma outra coisa, que é o que o pai dele falou para ele também, quando ele disse que ele queria ser pastor.
Ele me disse: você está respondendo à vocação mais importante do mundo. Ele está enviesado? Ele é pastor, talvez seja por isso. De qualquer forma, a gente tem essa ideia. Vai para o seminário, né? Vai para a carreira pastoral, aí você fala: eu tenho a maior vocação do mundo, eu estou aqui fazendo a coisa mais importante do mundo, eu tenho um tesouro no vaso de barro, eu tenho aquela mensagem que vai transformar o mundo, né? Tem isso tudo, tal. Mas aí o tempo passa, e você que se imaginou sendo um pregador de multidões, está depois de não sei quantos anos, lutando numa igreja ali, em que você tem que convencer de novo os irmãos, em mais uma assembleia, de que é importante que a gente se envolva naquela atividade evangelística e missionária. Mas pastor, por que não está dando resultado? Mas que resultado, meu irmão? É o chamado de Deus para a gente fazer. Aí você fala assim: não foi para isso que eu entrei nessa carreira. Existe uma tentação da importância, uma tentação da relevância, que faz com que às vezes o pastor pense que ele precisa adicionar à vocação pastoral uma outra vocação. Aí ele não se contenta em ser pastor, ele quer ser pastor e ele quer também estender a sua influência para o ramo da política, por exemplo. Ele quer estender a sua influência para o ramo da cultura geral, ele quer ser um grande influenciador das massas, um grande coach, alguma coisa assim. Existe uma tentação nisso. Mas por quê? Porque às vezes a gente perde a lição, a revelação que a cruz nos dá, de quão preciosa é a igreja. Ela foi comprada pelo sangue de Deus. Entende isso? Não tem nada mais valioso que isso. Não tem nada mais valioso que isso. O próprio sangue de Deus foi comprada com seu próprio sangue. Isso é importantíssimo para a nossa vida, como pastores e como igreja. Entender esse valor que a igreja tem para Deus. Porque eu estou saindo de uma gripe, assim, na verdade a gripe saiu e a tosse ficou, né? Então eu vou tossir mais 2 vezes aqui até o final da mensagem, tá bom? Isso aqui, essa mensagem de que a igreja é importante, faz com que eu me dedique tão dedicadamente ao aconselhamento de uma ovelhinha de Jesus Cristo, de chorar com uma ovelhinha de Jesus, como está falando aqui com os ilustres e nobres irmãos em Cristo aqui, todos cheios de conhecimento teológico. Tudo isso é lidar com o que é valioso para Deus, é lidar com o que Deus valoriza, a igreja dele mesmo. Não tem nada mais importante do que isso, entende? Então a cruz de Cristo mostra o quão valiosa é a igreja para Deus. A cruz mostra isso, foi comprada com o próprio sangue divino. Mas, segundo, a cruz revela que a igreja tem problemas. Revela os problemas da igreja. Porque se a igreja não tivesse problema, não precisava de cruz. Se ela não fosse pecadora, não precisava de cruz. Existe uma tentação da perfeição também. Tem da importância e tem da perfeição. A tentação da perfeição é aquela em que o pastor quer que a igreja seja toda perfeita. Aí quando ela não é perfeita, ele se frustra. Tem uma pregação do Tim Keller que chama As Tentações do Ministério. A tentação do ministério. Eu já assisti pelo menos 10 vezes essa mensagem, e eu vou assistir mais umas 10 só esse ano ainda. Não, brincadeira, mas eu vou assistir muitas vezes ainda. Ele diz uma coisa muito importante, ele fala: pastores às vezes confundem a igreja com a sua vida. E quando isso acontece, o seu ministério não pode ser criticado. O seu ministério com a sua vida, na verdade, ele diz. E esse ministério não pode ser criticado, porque se ele não for perfeito, se ele for criticado, ele mesmo, o pastor, é criticado. Se encontra um problema no que está acontecendo, ele mesmo acha que o problema é ele, entendeu? Uma nota pessoal aqui, eu já me reconheci nesse erro, e eu me reconheci nesse erro de uma maneira muito ruim. Foi quando eu percebi que eu ficava mais triste. É terrível isso, mas eu já deixei isso para trás, tá, irmãos? Mas eu ficava mais triste quando o irmão da minha igreja mudava de igreja do que quando ele se desviava da fé. Porque se ele mudava de igreja, o problema era comigo. Se ele se desviava da fé, o problema era com Jesus. Aí ele é que não gosta de Jesus. Agora, se ele mudou de igreja, ele não gosta de mim. Entendeu? É engraçado porque é besta, né? Mas é real. Porque você faz o ministério uma coisa de você mesmo.
Mas se tem cruz é porque tem problema, e se tem problema é para estar com problema, é para estar envolvido no problema, é para estar lidando com problemas. Às vezes na vida pastoral a gente tem problemas muito difíceis para lidar, e eles são extenuantes, eles são cansativos, eles demandam de nós não só uma energia física, mas uma energia emocional, envolvimentos, porque a Bíblia ensina o pastor a se envolver pessoalmente, e não é fácil. Paulo fala, trate as mulheres mais velhas como suas mães, as mais jovens como suas irmãs, os homens mais velhos como seus pais. Pessoal demais, é familiar demais. Se meu pai e minha mãe estão doentes, eu fico triste. E aí eu tenho essa relação com o irmão da igreja, como se fosse da minha família. Não é fácil, é extenuante emocionalmente. Mas se eu quisesse uma igreja sem problema, eu não podia ser pastor. Porque não tem. Porque se tivesse uma igreja sem problema, não precisava ter cruz. Se tem cruz, é porque a igreja tem problema. Se tem Jesus na cruz, é porque a igreja tem problema. E se a igreja tem problema, haverá uma parte de mim no ministério que é sacrifício. Não é um sacrifício no lugar de sacrifício de Jesus, nunca. Mas haverá também. No ministério paulino, em vários momentos ele fala, eu estou completando no meu corpo os sofrimentos de Jesus. Graças a Deus não é o mesmo tipo de sofrimento que eu passo, que os nossos irmãos pastores aqui passam. A gente não está sendo achibatado, né? Ainda bem. Ainda não. Entende? A tentação da perfeição faz com que eu negue as imperfeições da igreja. Ou então, que eu trate essas imperfeições sem misericórdia. E aí eu viro um lobo na hora. Abocanhando todo mundo, arrancando pedaço, despedaçando crentes. Porque ou a igreja é perfeita ou está tudo errado. Não, a cruz de Cristo revela que a igreja tem problema. Quem está vocacionado para o ministério pastoral aqui já sabe, já tira essa ilusão da sua cara. Você não vai ter uma igreja perfeita nunca na sua vida. Em grande medida, quanto mais você tiver gente para lidar, mais problema você vai ter. E aí, quanto mais problema você tiver para lidar, mais você glorifica a Deus. Porque ou você está lidando com aquele irmão em Cristo que é precioso para Jesus Cristo e com os problemas dele, ou você não está lidando com ninguém, não está pastoreando ninguém. Ou você está lidando com problemas, ou você não está pastoreando. Entende? Então glorifica a Deus. Vai lá para um dia, para um aconselhamento difícil, para uma admoestação, é chato da admoestação. Vai para uma admoestação e fala, mas Senhor, graças a Deus, porque eu estou na posição de ser a pessoa que vai carregar essa palavra para esse irmão, para a edificação dela. Graças a Deus por isso. Terceira coisa que a cruz revela sobre a igreja, ela revela o envolvimento de Deus com o ministério. Glória a Deus por isso, graças a Deus. Porque se Deus se envolveu ao ponto de dar o seu próprio sangue, significa que Ele está envolvido muito mais do que eu. Eu amo a minha igreja, mas Deus ama a minha igreja mais do que eu amo. Eu trabalho pela minha igreja, mas Deus trabalha pela minha igreja mais do que eu trabalho. Eu me dedico na minha igreja, mas Deus se dedica pelo bem da minha igreja mais do que eu me dedico. Porque Deus entregou o próprio Filho, e eu não entreguei filho nenhum. Entendeu? Graças a Deus, porque quando eu vejo, Senhor, eu não dou conta, você não dá mesmo, eu não te coloquei aí para dar conta, eu dou conta, eu quero te ajudar, eu quero te usar nisso. Eu quero te usar nisso. Eu dou conta. Essa é uma esperança. Quando eu vejo que as minhas capacidades estão chegando ao fim, eu olho para a cruz e Deus me lembra, você não devia nem ter confiado nela para começo de conversa. Você devia ter confiado em mim desde o início. Porque eu estou envolvido. Você acha que eu ia dar Jesus para depois de Jesus ter feito tudo isso, eu falar, pronto, agora está na mão do Cacau. Você está de sacanagem, né? Você está de brincadeira. Sacanagem para falar, né? Você está de brincadeira, né? Você está no Rio que não pode? Desculpa, cariocas. Entendeu? Não, se Ele deu o próprio Filho, Ele está envolvido com a igreja. Glória a Deus por isso. E Ele está trabalhando na igreja, Ele está manifestando, Ele está movendo, Ele está transformando a igreja dEle. Ele faz isso. E é bom ser ministro dessa palavra, e é bom estar envolvido com isso. Essas são as 3 coisas que a cruz revela sobre a igreja. Mas tem 3 coisas que ela revela sobre o pastor também, e as 3 coisas são as mesmas coisas. A única coisa que a gente deve lembrar é que pastor também é igreja. E às vezes a gente esquece disso.
Às vezes a gente esquece disso. Uma das coisas mais comuns que acontece nos púlpitos, e olha, não vou chutar porque isso vai falar mais sobre mim do que sobre a realidade. Mas uma das coisas mais comuns que acontecem na igreja é o pastor pregar o evangelho da graça no púlpito e descer do púlpito vivendo pelas obras. Acontece direto. Prega o evangelho, irmãos, o Senhor perdoa, irmãos, venha como você está, né? Aí canta lá, amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, né? Essa é das antigas, hein, ó. Estou na igreja batista, inclusive o Bibo me deixou para o final por causa disso, viu? Um assembleiano, uma anglicana, 2 presbiterianos falou, como igreja batista, vou botar um batista no final para corrigir os 4 que ficaram no começo. Graças a Deus não precisei corrigir nada não, é todo mundo batista, só não sabe ainda. Mas... brincadeira. Mas gente, olha só, o pastor esquece que o evangelho da graça é para ele também. Aí ele prega, aí a pessoa vai e se converte. Eu nunca achei que eu podia mudar de vida, eu nunca achei que eu podia ser perdoado. Eu vivi escravizado pela culpa a minha vida inteira. Aí eu fui no culto, ouvi a palavra do evangelho, que deu seu filho, que Deus deu seu filho, que ele me ama, que ele me perdoa, que se eu confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Que maravilha! Aí acaba o culto, aí o pastor vai despedir lá na porta. Eu sou desse, eu despeço na porta, não sei como que é nas igrejas de vocês. Aí o irmão passa assim, aperta a minha mão e fala, pastor, obrigado pelo evangelho pregado, a minha vida hoje foi liberta, eu estou feliz, graças a Deus. Enquanto isso, depois que eu despeço a congregação, eu entro no carro, vou com a minha esposa embora e eu fico lá pensando, eu devia ter falado aquela outra coisa, eu devia ter lembrado daquela outra expressão, daquela outra ilustração. Eu pronunciei errado uma palavra no grego. Aí, nossa, hoje a igreja estava vazia. Nossa, eu vi 2 irmãos dormindo hoje, enquanto eu pregava. Nossa, eu realmente devia ter me preparado melhor, né? Enquanto está indo toda a congregação para casa, ancorada na graça de Jesus, o pastor está indo pensando que ele devia ter trabalhado melhor para ele se justificar. Isso acontece direto. Não comigo sim. Se há uma cruz para a igreja, o pastor é parte da igreja. Há uma cruz para o pastor. A cruz revela o valor do pastor para Deus. Porque Jesus Cristo comprou o pastor também com o seu sangue. Não foi o resto da igreja só. E a gente tem que confiar nessa graça. A gente tem que entender que Deus nos ama. Pastores, às vezes, chegam ao ponto de achar que Deus não ama. Ou então pensa o contrário. Tim Keller, nessa mesma pregação, destaca isso. Ele fala que o pastor, às vezes, confunde sua vida exterior com a interior. E aí ele pega as obras da sua vida exterior e justifica os problemas da sua vida interior. Aí ele diz assim, o pastor está com a vida toda desordenada interiormente, toda desajustada. Aí ele vai e prega uma mensagem maravilhosa, e o irmão fala, pastor, minha vida mudou hoje. Essa foi a coisa mais importante que já aconteceu. Eu quero me batizar. Ou, pastor, minha vida estava toda errada e agora eu entendi. Tal. Aí o pastor que está com a vida dele toda errada, secreto, nos pecados, tudo zoado. Aí ele pensa assim, olha, até que eu não estou tão mal. Deus me usa ainda. Deus gosta de mim ainda. Porque ele começa a tentar entender o amor de Deus, não pela cruz que mostra o valor que ele tem, mas pelas obras que ele realiza ou não. E aí o Tim Keller faz uma leitura do Evangelho excelente, que nunca mais você vai esquecer. Ele fala assim, olha, quando Jesus fala que um deles ia trair, um dos discípulos ia trair, nenhum discípulo sabia quem era. E quando fica claro que é Judas, todo mundo se surpreende. Não tem um discípulo que fala assim, realmente, quando Jesus mandava a gente expulsar demônios, os demônios de Judas nunca saíam. Só os outros que saíam. Não, ninguém sabia, porque nas obras exteriores era tudo igual. Como eu não sei que o meu valor está na cruz de Jesus, eu acho que ele está nas coisas que eu faço. Como eu acho que ele está nas coisas que eu faço, eu fico buscando migalhas de aprovação e tentando lidar e compensar as evidências enormes de reprovação que eu tenho.
E uma hora todo esse ministério maravilhoso cai por terra, como a gente já viu, nenhuma, nem duas, nem três, milhares de vezes, com irmãos nossos que eram considerados grandes homens de Deus, e que depois o que era oculto veio à tona. Nosso valor não está nessas coisas, está em Jesus Cristo. Mas a cruz também revela o problema do pastor. O pastor às vezes não pode ter problema. Ele acha que ele é um super-homem, ou a igreja acha que o pastor é um super-homem. A gente falou sobre isso na ICC, no último BTD. A gente falou sobre a humanização do pastor, né? Eu tenho uma pergunta da Gisele sobre isso, né? Pastores não são super-homens, pastores nem são super-santos, nem super-apóstolos. Pastores são pecadores, erram. E tem consequências dos seus erros, e às vezes consequências mais severas do que teriam se não fossem pastores, e tem que ser assim, e tem que ser assim mesmo, tá? Porque ele lida com algo muito importante para Deus, e ele usa uma posição que, se ele usa para o que não deve ser usado, é terrível. Então sim, tem que ter uma responsabilização maior mesmo. Mas ele nunca vai ser perfeito. E ele deve contar com gente que vai ajudá-lo a corrigir, a exortar e a admoestar, a ajudá-lo a direcionar os seus caminhos. Inclusive contar com gente que vai cuidar do seu coração. E aqui a gente pode pensar no cuide de si mesmo, também no aspecto emocional. Porque as nossas fraquezas emocionais abrem portas para nós concretizarmos tentações em pecado. Acontece isso muito. Porque a gente está triste por uma coisa, a gente se permite um outro prazer, uma outra coisa, a gente compensa uma coisa com a outra. E se a gente não cuida do coração, o ministério vai por água abaixo. Uma frasezinha para quem quer ser pastor, para quem é pastor, para quem quer orar pelo seu pastor. Um pastor deve cuidar do seu coração como um cantor cuida das suas cordas vocais. Sem corda vocal, cantor não canta, ou prega as vocais, né? Cantor não canta. Sem coração, pastor não pastoreia. Se o seu coração está doente, você não vai conseguir lidar com as pessoas, a não ser que você reconheça isso, trate isso e continue tratando, né? Um cantor pode até cantar um pouquinho rouquinho, né? Mas se ele tiver sem corda vocal, a corda vocal morreu e não vai cantar mais. O pastor sempre vai ter o coração meio descompassado, porque ele é pecador. Mas se parar de bater, acabou. Um pastor deve cuidar do seu coração como um cantor cuida das suas cordas vocais. Cuide de si mesmo. E por último, a cruz mostra que Deus está envolvido na vida do pastor. Deus está envolvido no aperfeiçoamento. Deus está envolvido na transformação. Deus está envolvido no seu ministério. A gente pode confiar nisso. É quase um pré-requisito aqueles que são chamados por Deus na Bíblia reconhecerem que não são capazes de lidar com o chamado. Moisés é assim, Gideão é assim, Davi é assim. Um monte de gente fala, eu não sou capaz. Paulo é assim quando ele reconhece que ele é o maior dos pecadores. Pedro é assim quando ele se constrange por um Deus encarnado, Jesus Cristo, que diz para ele, apacenta minhas ovelhas. Quando pergunta 3 vezes se ele o ama, e ele se constrange, reconhece as suas limitações. É quase um pré-requisito para a gente realizar uma obra pastoral, saber que a gente não consegue realizar. Mas o Senhor conta conosco mesmo assim, nos chama mesmo assim e fala, sou eu que estou envolvido nisso. Eu vou lidar com a missão e eu vou lidar com você. Olha o livro de Jonas. O livro de Jonas tem Deus escolhendo um profeta para levar uma mensagem. Irmãos, só tinha Jonas naquela época? Fala a verdade. Só tinha Jonas? Não. Tinha um monte de profeta naquela época. Deus podia ter escolhido qualquer outro. Por que ele foi escolher bem o cara que mais detestava os ninivitas? Escolheu bem ele. E não só escolheu, mandou ir, ele desobedeceu, foi lá, afundou o cabra, trouxe de volta vomitando o cara e mandou ele, agora vai. Aí o cara vai. Insiste nele. Não é assim, quer saber, se não vai, vou pegar outro. Não, foi nele. Por quê? Porque no livro de Jonas tem a conversão do próprio coração de Deus, não que Deus precisa se converter, mas no sentido de que Deus atenta para o clamor da injustiça, né? Ele fala, a injustiça dos ninivitas chegou até o céu. Aí, os marinheiros lá do barco
temem a justiça de Deus, oram ao Senhor dizendo: Senhor, nós vamos jogar esse safado aqui na água, mas não é por mal, é ele que está pedindo. Os próprios ninivitas, a começar do rei, e no final, o cara que Deus chamou é que tem o seu coração trabalhado. E você nem vê ele se converter. No final, Deus só faz uma pergunta: não teria eu misericórdia de uma cidade lá que tem 600 mil pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda? E aí você nem sabe se Jonas falou: tem razão, Senhor, eu me arrependo, ou se ele falou assim: um dia minha vitória tem sabor de mel, esse povo todo vai ver. Você não sabe qual foi a resposta dele. A gente acha que foi positiva porque o livro está na Bíblia, né? No final, Deus não estava, enquanto ele estava trabalhando os ninivitas, ele estava trabalhando Jonas também. Enquanto Deus estava mandando os discípulos tudo lá pregar, lá os 70 lá pregarem na pequenininha comissão lá, ele estava trabalhando os próprios caras, ao ponto de chegar no final, ter que trabalhar Pedro de novo. Enquanto Deus manda o pastor para a obra, ele está trabalhando o pastor. Ele está mudando o coração, ele está reformando, ele está transformando, ele está moldando, ele está perdoando, purificando, restaurando, alimentando. É por isso que a gente vai, porque a gente sabe que Deus ainda está fazendo isso na gente. A gente não fala assim: Senhor, deixa eu enterrar primeiro os meus esqueletos no armário. Ele vai falar: deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos, deixa eu trabalhar seu armário, seu esqueleto, seu coração, deixa eu trabalhar tudo. Vem comigo. Se a gente olha para a cruz de Cristo como sendo esse centro da teologia pastoral, a gente está seguro na palavra da graça para não virar lobo. Se não, os dentinhos começam a aparecer já. A gente já começa a rosnar. Quando devia estar pregando o doce som do evangelho, a gente está rugindo na frente da igreja tentando abortar alguém. Mas quem age desse jeito é aquele que busca quem pode tragar. Não somos nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, hoje aqui, Pai, tem gente que quer conhecer mais a sua palavra e veio aqui para isso. Gente que tem buscado estudar mais, ó Deus. E gente vocacionada, ó Pai, que já está no ministério, anseia pelo ministério. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor, a todos estes, ó Deus, revele não só os sentidos da racionalidade intrínseca da sua revelação, mas o sentido da história do Evangelho para a vida de cada um. Não só, Deus, o significado teológico da cruz de Cristo, mas o impacto revolucionário dessa cruz no coração de cada um de nós e em todas as nossas comunidades, ó Pai. Que assim, ó Deus, nós sejamos formados à semelhança de Jesus e que haja uma cultura, ó Deus, formada pelo Teu Evangelho entre nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.